Salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se vocês acompanharam a série Lois e Clark, ou Superman Lois, né? Acho que é Superman Lois, que é uma mídia recente, vocês sabem que Lois Lane e Clark Kent tiveram dois filhos. E esses dois filhos são geneticamente meio kryptonianos. Ok, até aí é um parâmetro que todo mundo conhece. Mas eu vou perguntar para você uma coisa: como é que pode ter sido concebido isso? Porque se o Superman é um kryptoniano, ele tem todos os poderes de um kryptoniano: super força, invulnerabilidade, visão de calor, tarará, tarará, tarará. Agora você imagina como ele pode ter feito isso? Como é que ele teve relações? Sem machucar ela, sem matar ela. Tem algumas teorias e é isso que a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo. Bem, o Superman é um kryptoniano, portanto, tem vários superpoderes, e se você considerar super força e vulnerabilidade, que é o que a gente precisa para esse vídeo, você entende que ele não pode ter relações sexuais com uma humana de forma tradicional ou ele mataria ela. Certo? Ele mataria ela. Ele mataria ela. Se ele entrasse em contato com relação sexual com uma humana normalmente, ele mataria ela. Né? Super força, invulnerabilidade, super resistência. Então, o ato sexual ali não ia dar certo. Não estou falando por parte do Superman, que ele não ia sentir nada. Mas por parte da Lois Lane, por ser uma humana, ele ia matar ela. Ele tem vulnerabilidade e super força. E são esses os dois poderes que a gente vai trabalhar. É importante citar também, e deixar bem claro, que dentro das HQs não há uma explicação oficial. Isso que eu vou falar para vocês são teorias. Teorias fundamentadas em HQs, mas não há uma explicação oficial. Então guarda na cabeça, ele teve filhos genéticos entre eles e a Lois. Isso é um fato consumado, né? Ele teve dois filhos. Consumadamente, geneticamente, são híbridos de humano com kryptoniano. Então, são filhos deles, geneticamente falando. Ele não poderia ter relações sexuais convencionais por causa da sua invulnerabilidade e superforça. Então, como foram concebidos? Aí entra as teorias. Tendo invulnerabilidade e superforça, ele teria que ter um controle muscular muito preciso. Controle muscular esse que nós sabemos que em determinados atos não existe, porque determinados atos são biologicamente involuntários, né? Na hora ali da relação sexual, determinados atos são involuntários. Isso é biológico. Então não teria como ele controlar, porque são involuntários. Dito isso, como ele poderia fazer o ato sexual sem matá-la? Agora que a gente já demarcou que não dá para ter um controle muscular de atos involuntários que acontecem durante a relação sexual, e por mais que o Superman tivesse controle muscular muito preciso, a gente sabe que ele tem, porque senão ele arrancaria uma maçaneta durante, né, a abertura de uma porta, mas como o ato sexual exige movimentos que são automáticos, digamos assim, né, que não são controláveis, esses movimentos ele não teria como controlar a força ou precisão, podendo machucar ou matar a Lois Lane, que é uma humana. Dito isso, que são movimentos involuntários e que não teria controle, nós já demarcamos que o controle muscular do Superman, por mais preciso que fosse, não poderia ser usado durante o ato sexual. Ponto. Está demarcado isso aqui. Já foi mostrado para a gente uma vez que durante a animação ali Superastros, né? O Superman desenvolveu um soro que dava poderes de kryptonianos por 24 horas a qualquer humano, dando esse soro a Lois Lane. Isso já foi mostrado. Então, supondo que ele deu esse soro a ela, ela teria todas as resistências de um kryptoniano. Sendo assim, ela poderia conceber naturalmente um filho do Superman. Em algumas histórias, o Superman pediu ao professor Willius Hamilton, que é esse cara aí na tela, dos laboratórios Star, para desenvolver um soro. E esse soro bloquearia as capacidades do corpo do Superman de absorver radiação do Sol amarelo, o tornando temporariamente humano. Esse temporariamente humano significa 24 horas, tá? Ele teria 24 horas de humanidade. Ele era humano como qualquer porque o seu corpo não absorvia mais a radiação. E esse soro foi desenvolvido pelos laboratórios Star
com o apoio e a ajuda do professor Lewis Hamilton, que é esse cara aí, que é um professor lá, um cientista muito confiável, que o Superman confia muito, e o Superman teria pedido isso. Então, ele teria, sim, chance de conceber um filho com a Lois caso ele tomasse esse soro. Porque o soro inibe a capacidade dele de absorver radiação do sol amarelo, consequentemente, tornando ele temporariamente humano, ou seja, ele não teria resistência e vulnerabilidade de um kryptoniano durante esse período. Mas ele ainda teria o DNA kryptoniano, ou seja, ele não seria humano no sentido de DNA. Então, apesar de ele ter todos os aspectos de um humano naquele período, por causa do soro, ele ainda conceberia filhos meio kryptonianos. A mesma coisa acontece com a teoria da Lois Lane, porque se a Lois Lane tomasse um soro, que foi um soro desenvolvido lá em Superman Grandes Astros, né, para que se tornasse kryptoniana por um dia, ela teria os poderes e as habilidades, mas não teria a alteração genética necessária para ser considerada uma kryptoniana pura, também dando origem a filhos híbridos, meio kryptonianos, que foi justamente o que aconteceu. Em ambos os casos, é possível que o Superman tenha relações sexuais com a Lois sem machucá-la, sem feri-la, e tenha seus filhos. Porque mesmo se ele der a Eva os poderes de um kryptoniano por 24 horas, ela ainda seria humana, porque esses poderes seriam concedidos a ela de forma temporária. O DNA dela não seria modificado, ou seja, ela ainda seria, em tese, uma humana com poderes. Então, quando ela tivesse as relações, ela não sofreria os danos, por causa que ela teria a invulnerabilidade e a resistência de um kryptoniano durante aquele período, mas em terminações de DNA, ela ainda seria humana. Então, os filhos que nasceriam ainda seriam híbridos entre humano e kryptoniano, como de fato são lá na série. E se for pelo soro que o professor Lewis Hamilton inventou, que dá ao Superman a incapacidade de absorver energia do Sol, ou seja, nerfa ele por um período de 24 horas, ele não absorveria energia e não teria poderes. Durante aquele período, ele seria humano, porque ele não seria uma esponja de energia, que é daí que vem os poderes dele. Mas ele ainda teria o DNA de um kryptoniano, então os filhos dele ainda nasceriam com poderes. Então todos os dois são correlacionados e é perfeitamente possível. Tudo isso aqui é especulação e a teoria nunca foi confirmado, mas eu peguei duas histórias que já existem, né, dentro dos quadrinhos e das animações, e tentei montar aqui como foi concebido, já que ninguém nunca explicou, só falou assim, bem, o Lois Lane e o Superman tiveram dois filhos e são legítimos, eles tiveram relações, mas ninguém explicou como. Eu estou tentando montar aqui duas bases teóricas sobre como isso aconteceu. Deixa aí nos comentários o que você acha. Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.